Boa noitinha. Voltei. Boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar da oração dos recomeços. Vai ter esse presentinho logo mais aqui para você que ficar um pouquinho mais gostando dessa música. Ela parece que assim, ela te puxa pra cima, ela te traz uma vibe boa, né? Os acordes dela são bem harmoniosos. Aguardando, fazendo um pouquinho de sala aqui com vocês. Semana passada eu não apareci. Eu quis dar um descanso pra esse cabeção, que às vezes precisa também, né, de um momento de tranquilidade, de retração. Alexa, baixa o volume. Boa noite. Eu deixei ali nos stories em aberto perguntas, se vocês quisessem fazer sobre o cérebro, sobre o cabeção. E dessa vez não tive perguntas, tive agradecimentos. Logo mais nós vamos falar disso aqui. Então, como nós encerramos na semana retrasada a respeito de mentalidade, do que é a nossa mentalidade, hoje eu vim aqui de coração aberto, tá? Não trouxe texto, não estudei, não fiz pauta, nada. Só pra gente fazer uma recapitulação do que é essa tal de mentalidade, né? Então, se nós colocarmos analogicamente, fazendo uma analogia, uma comparação como se o nosso cérebro fosse o nosso carro, tá? E nós fôssemos o motorista desse carro. Então, o carro sozinho, sem um motorista, ele não sabe fazer nada, né? Ele faz aquilo que ele foi ensinado para fazer. E o nosso cérebro, ele é a mesma coisa, gente. Então, tudo que nós aprendemos a fazer até agora é o que nos foi ensinado, tá? No inconsciente coletivo. Então, a partir de agora, a gente tem uma nova ideia, uma nova consciência de que nós comandamos aqui o cabeção. E a partir do momento que nós entendemos que nós comandamos, que nós escolhemos o que pensar, e escolhendo o que pensar, nós escolhemos como agir. Nós começamos a nos relacionar conosco mesmo, através da nossa mentalidade. Como que nós vamos nos relacionar lá fora, se nós não conhecemos como que funciona o que está aqui dentro de mim e que vai me acompanhar pelo resto da minha vida terrena? O último órgão a ser desligado do corpo humano é o cérebro. Essa semana eu fiz uma brincadeira e disse para vocês como acalmar o cérebro e coloquei uma binaural que dá só um bip. E o que é aquilo? Quando para todos os batimentos cardíacos, né? Aquele som que parou tudo, que faz aquele bip. Antes ele faz bip, 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 né? Ele faz bip. Por que ele acalma o cérebro? Porque ele entende esse comando. Então nós somos, se eu não me engano, são 87 bilhões de neurônios. E esses neurônios fazem sinapses neurais em trilhões de sinapses. E todas essas sinapses, quando você precisa de alguma coisa, ele vai na memória buscar aquilo que ele aprendeu e como que ele vai comandar. Ah, mas eu não aprendi tal coisa, eu só sei que sei. Porque você ouviu, porque você leu, porque você escutou em algum momento. Alexa, abaixa o volume. Então, nós temos que aprender a nos relacionar conosco, para depois aprender a se relacionar com o externo, para poder criar aquilo que nós achamos de mais interessante. E como eu falei hoje da caixinha de perguntas, que eu só tive gratidão e não perguntas,
Olha só que interessante. Uma das gratidões que eu tive, uma pessoa, e eu não vou colocar o nome aqui, não sei se ela quer ser exposta ou não, não comentei com ela ainda. Ela se encorajou a dirigir sozinha e fazer um percurso, segundo ela, 3 horas de ida e 3 horas de volta, e a volta ela voltou à noite dirigindo. Vocês entendem o que é para uma pessoa, para nós que dirigimos, estamos acostumados. Podemos até dizer, isso é normal, mas busque lá nas suas primeiras aulas de direção, porque você não pegou um carro e saiu dirigindo sozinha, né? Sozinha. Provavelmente alguém te auxiliou, ou autoescola, ou para quem é mais velho, ou pai, ou irmão, ou um amigo. E você lembra o nervoso que dava, a tremedeira que dava para entrar dentro de um carro, quando saía do carro, saía com as pernas bambas, que eram tantos comandos para a gente fazer. Hoje já está no subconsciente isso. Agora você imagina a capacidade, a alegria de uma pessoa, isso tem que ser muito comemorado, assim, de saber que teve a coragem, saiu do cérebro negativo e foi para o cérebro positivo e se colocou à frente, no comando, literalmente no comando de um carro. Olha só o que nós conseguimos fazer quando nós conseguimos comandar bem o nosso cérebro. Só que nós achamos que antes de qualquer coisa, nós temos que sair correndo atrás do dinheiro. De qualquer jeito e fazer de qualquer jeito, por tentativa e erro. E vamos tentando e uma hora dá certo e deu tudo certo. Mas muitas vezes nós não conseguimos manter esse estado, porque nós vamos deixar o nosso subconsciente comandar tudo isso. Então, para que nós possamos nos relacionar com o nosso externo, lá fora, primeiro nós temos que aprender a nos relacionar aqui dentro. Ter o nosso entendimento como funciona o nosso cérebro, ter o nosso auto-amor, que o nosso auto-amor, na verdade, é nós acessarmos, né, a nossa centelha divina. Vocês concordam comigo que se eu me amo, se eu me quero tão bem, se eu sei exatamente quem eu sou, eu jamais vou querer fazer mal pro outro. Eu jamais vou querer enganar, ludibriar, mentir, fazer o mal pro outro. Se eu me amo de verdade, se eu tenho a centelha divina bem acesa dentro de mim, eu jamais vou querer fazer mal para um outro de mim. Que calor, né, gente? Então, já falando da mentalidade de acordar todos os dias e agradecer quem você é, o que te faz vibrar, olhar tudo com bons olhos. Oi, filhota! Bem-vinda! Quando nós olhamos tudo com bons olhos, todas as coisas começam a se transformar. Começam a vir ao nosso encontro. Nós não precisamos correr para fazer as coisas. Nós deixamos que as coisas venham até nós naturalmente. E isso é porque nós estamos bem e em paz conosco. Nós não dependemos de validação externa ou de alguma coisa externa que aconteça que venha trazer esse bem-estar. Mas isso é porque a gente entende que aqui é comandado por nós. Vamos entrar nas doenças patológicas. Uma depressão, por exemplo. Uma depressão nada mais é que comandos que você manda para o teu cérebro o tempo todo de pensamentos negativos, de pensamentos que vão entristecendo, que todo o teu campo cerebral vai mandando para as tuas células essas informações. E aí o teu corpo vai adoecendo. Vão fazendo as tais sinapses neurais, fazendo essas sinapses neurais que vão acessando as suas células, elas vão se tornando células doentes por entender que é esse caminho que você aprendeu a fazer. Então você alimenta todos os dias
pensamentos negativos, histórias ruins, e não é culpa sua. Não é porque você é pessimista ou você é negativa, é porque o sistema foi embutido muitas programações em filmes, em TV, em livros, enfim, que a gente não sabe, a gente não tinha conhecimento que era para o nosso cérebro operar assim. Porque um cérebro mais relaxado, mais em paz, mais tranquilo, ele vai gerar resultados melhores, maiores, mais harmoniosos e mais tranquilos. Então pensa bem, você tendo o controle das tuas emoções, do que você vai pensar, do que você vai assistir, do que você vai falar, é óbvio que o teu campo eletromagnético vai transformar, vai mudar a polaridade. E quando nós entendermos que o universo, a vida, aquilo que você acredita, vai te trazer coisas boas, sim, mas antes ele vai te testar o quanto que você suporta na polaridade invertida. Exemplo, aqui tá em pé, né? Então, antes que você chegue aqui, o universo vai te colocar de cabeça para baixo para que você passe nesse estado negativo e ver o que você consegue suportar, e depois, você tendo consciência, você consegue voltar para o teu estado natural, porque quando nós nascemos, o nosso estado natural era vibrar no positivo. Só que nós fomos atraídos para um campo eletromagnético da Terra, que é polaridade invertida, e isso já está mudando, já está mudando o movimento de translação da Terra, tá? Isso já é ciência, isso já está sendo comprovado. Então, aos poucos, nós vamos tomando consciência e nós vamos entendendo no cabeção que nós vamos vibrar positivo. Vibrar positivo é nosso estado natural. Quando nós vamos tomando mais consciência, e aí o nosso cérebro vai fazendo novas sinapses neurais, tá? Criando novas sinapses neurais, novos caminhos, para que ele entenda que esse é o estado natural, estar sempre bem. No começo você vai oscilar, bem, não bem, bem, não bem, 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 não bem, não bem, não bem, não bem. E depois você vai entrar no estado natural com alguns fluxos de quedas, né? De energia, de pensamentos, e esse é um processo natural. Então, quando nós entendemos isso, que eu acho que já passamos, né? Dessa fase de entender como que a nossa mentalidade funciona, aí nós vamos passar para a fase de entender como se relacionar com o externo, com o outro. E aí cabe profissional, romântico, afetivo, amigos, e por aí vai. Eu ainda tô bem rouca. Um pouco de resfriado por aqui. Vocês lembram que eu falei que nós teríamos uma oração no final dessa live? Então vamos fazer essa oração. É uma oração indígena, xamânica, tá? É uma oração de cura para os recomeços. Alexa, desligar. Você pode sentar confortavelmente, acalmando a respiração, ficar em posição de receber. Maria querida, bem-vinda. Maria, nós estamos num momento de uma cura. Ela é chamada oração dos recomeços, tá? É uma oração indígena para que a gente possa pegar toda essa jornada que a gente teve até aqui, até agora, e transmutar ela.
e nos despedirmos desta fase, de tudo que passou. E isso é até mesmo bíblico, não é verdade? Quando Jesus Cristo diz para a mulher que virou o sal, para ela não olhar para trás, sob pena de ficar petrificada, né? Virou uma pedra de sal. E o que isso quer dizer em parábolas, em analogias? Que nós não devemos olhar para o nosso passado, porque nós não estamos mais lá, nem energeticamente, nem biologicamente, porque as nossas células, elas são renovadas, né? Sempre, 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 sempre. Então, nem mais o nosso biológico existe mais daquilo que a gente passou. Então, vamos deixar o passado no passado e vamos voltar e vamos fazer essa cura e vir para os recomeços. Até um avião passando para nos abençoar. Dá um tempinho para ele passar. Pode ficar bem confortável. Posição de recebimento. Faça uma intenção para a sua vida, para o seu momento, para o seu agora, para o seu desapego. Então comece assim. Oração dos recomeços. Grande força universal que guia todos os destinos e conhece todos os caminhos. Eu recebo sua energia divina que me envolve e me direciona. Nesse momento, eu sintonizo com a luz e o amor que jorram do universo, disposto a deixar para trás as velhas histórias. Quero desapegar de tudo que não tem mais sentido e nem propósito em minha vida. Guardo minhas memórias, honro minhas lições, mas não estou mais preso ao que já passou. Eu corto as amarras que me prendiam ao ontem e a tudo e todos que não podem mais me fazer crescer. Eu corto as amarras que me prendiam ao ontem e a tudo e todos que não podem mais me fazer crescer. Hoje, nesse momento e daqui por diante, inicio uma nova trajetória. Encerro os velhos padrões repetitivos, as crenças limitantes, os ciclos que já me ensinaram o que eu precisava. Estou aberta a um novo caminho, a todas as possibilidades e experiências que a vida tem a me trazer. Começo um novo ciclo e me alegro com a bênção dos recomeços. Diante dessa nova trajetória, me fortaleço e estou pronta a ser uma nova versão de mim mesma. Que lindo, né? Então nós podemos nos fazer e nos reinventar o tempo todo. Lembrando que não é mais no passado que eu vivo, não é mais no passado que as minhas referências estão. Elas serviram de referência para me trazer até aqui, até agora. Então agora eu tenho consciência que eu comando o meu cérebro, que eu comando as minhas emoções e que eu comando o meu futuro. Eu me despeço do meu passado e abraço o meu recomeço, deixando a vida trazer o que for benéfico para minha evolução. Certo, meus amores? Maria Bianca entrou um pouquinho na live hoje também. Um beijo grande para vocês, tá? Não vou falar muito que eu tô rouca, tô com a garganta bem irritada. Muita água fria, né? Muita coisa gelada nesse calor. Um beijo grandíssimo para vocês. E logo nós vamos entrar em uma nova fase, tá bom? Acompanhe aqui pelo Instagram que eu vou deixar avisando para vocês as fases. Beijo, fiquem bem. Namastê e aos novos recomeços.